passagem do Senhor diz assim, no Salmo Isaías 62, do versículo 1 ao 7. Diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a sua glória, e serás chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim os teus filhos se desposarão a ti. Como um noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Esse texto começa cheio de promessas. É um cenário que Jerusalém apresenta. Aqui é a igreja de Cristo. Essa Jerusalém é a igreja de Cristo aqui. Adversidades e lutas, elas chegam. Tempestades desabam. Crises parece que nos emparedam. Parece que nossa Jerusalém vai cair. Está derrotada. Mas Deus agora diz, Ele promete que Ele vai restaurar a nossa terra. Que Ele vai restaurar a nossa cidade. Que Ele vai restaurar o nosso povo, que nós vamos ser a delícia de Deus. Ele diz que não vai ficar mais desolada, não vai mais trazer desgosto, que nós não vamos mais trazer desgosto para Deus, que a nossa família não vai mais trazer desgosto para Deus, mas que nós vamos ser a menina dos olhos de Deus. Que nós vamos trazer alegria para Deus, que Ele vai restaurar todas as coisas. Aqui em Isaías 62, no versículo 5, na parte B, ele diz assim, ó: como o noivo se alegra da noiva, assim o Senhor se alegrará. E é com esse amor, é com essa alegria, é com essa paixão, é com este zelo, é que Deus olha para nós. Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para a nossa família. Ele diz, você é preciosa para mim. Sua família é preciosa para mim. Sua casa é preciosa para mim. Seus filhos são preciosos para mim. Sua igreja é preciosa para mim. Sua Jerusalém, aquilo a quem você clama, por aquilo a quem você ora, é sua Jerusalém. É a Jerusalém do Senhor. É precioso para o Senhor. E se você está aos pés do Senhor, o que é precioso para você, é precioso para Deus também. E Ele diz que é precioso para Ele. E Ele vai restaurar. E Deus diz que tem restauração para você esta noite. Que Ele vai reerguer os seus muros. Que Ele vai restaurar. Mas você precisa estar aos pés dEle. E você precisa clamar a Ele.
que precisa buscar a Ele de todo o seu coração, não desistir, não parar. Você precisa buscar ao Senhor. É a promessa do Senhor. Às vezes ficamos pensando que Deus passa por nós de longe. Deus não está me vendo. Eu estou aqui sofrendo sozinha. Deus não está me vendo. As minhas lutas estão grandes, ninguém me liga, ninguém me vê. Deus está tapando até o nariz que o meu pecado está tão grande, ninguém me vê. Não é assim, amados. É nesse momento que Deus está te carregando no colo. É nesse momento que Deus está te amparando. E você não está nem vendo. Ele diz que você é precioso para Ele. Que você é a menina dos olhos dEle. Não se afaste desse caminho. Não deixe o inimigo te enganar. Às vezes nós homens somos falhos. Às vezes nós não ligamos para quem nós amamos. Às vezes nós não ligamos para aqueles que estão do nosso lado. Mas Deus está do teu lado. Ele é quem te ampara. Ele não desiste de você nunca. O inimigo pode buzinar no teu ouvido: olha, Deus te abandonou. Olha, você está sozinho. Ninguém liga para você. A tua igreja, olha, ninguém liga para você. Ninguém te manda uma mensagem. Mas Deus está dizendo assim: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Se você não me abandonar, eu nunca vou te deixar. É o que diz a palavra do Senhor. E é isso que Ele está te dizendo aqui essa noite. Eu vou restaurar a tua Jerusalém. Eu vou restaurar a tua casa. Eu vou restaurar a tua família. Sou eu que vou restaurar. É o Senhor que está dizendo. Grandes avivamentos, quando aconteceram, Deus levanta o povo dele para clamar. Quando grandes avivamentos aconteceram na terra, Deus levanta o povo dele para orar. Não é, pastor? Quando houve o avivamento na África, desde que o povo começou a orar até o avivamento chegar, foram 12 anos. E não era orando um dia sim, um dia não. Era orando todos os dias. Todos os dias, o mesmo clamor. Senhor, traz-nos avivamento, sem cessar. 12 anos, e o avivamento chegou àquele lugar. Grande problema na nossa vida não é começar a orar, é permanecer na oração. É permanecer. Às vezes nós começamos a orar por nossos pais, por nossos familiares. Ah, ali não tem jeito não. Ih, aquela menina, nossa, ela vai para carnaval, ela pula, não tem jeito não, estou orando já há 2, 3 anos. Ih, não tem jeito, ó, desisto, não vou nem incomodar mais Deus. Às vezes está nas portas de o céu se fender e tua bênção chegar. Você desistiu. Você desistiu. Mas eu vou falar essa noite 7 características de uma oração por restauração na nossa Jerusalém, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. A primeira, uma oração por restauração, ela é cheia de expectativa. No versículo 6, ele diz assim: pus guardas. Os guardas no muro, para que serve? É para observar. Então, o que nós temos que fazer quando começamos a orar? É observar o que está acontecendo. Porque quem ora, ele tem que estar alerta. Ele sabe que a oração, ele entra em guerra, ele vai entrar em batalha. A oração, ela é uma convocação para uma grande guerra espiritual.
Não pense você que quando você vai começar a orar, vai ficar tudo a brancas nuvens, não. O inimigo vai pelejar com você. Você vai comprar uma guerra no inferno. Eu digo assim, às vezes eu vou lá no inferno saquear para ganhar uma alma. Oração é isso, meus irmãos. O mundo diz um ditado que eu não gosto de dizer: quanto eu mais oro, mais assombração me aparece. Mas por quê? Porque quando nós nos colocamos em oração pela vida de alguém, você está saqueando uma alma do inferno. Então, oração, ela é guerra, ela é luta, ela é batalha. Então, você tem que estar sobre os muros. Observe, você tem que estar olhando, observando, sempre, o que está acontecendo. E está alerta. Peraí, Senhor, eu não aceito isso aqui. Vou orar. Senhor, em nome de Jesus, aconteceu isso daqui porque eu estou orando por fulano. Em nome de Jesus, comece a colocar os teus anjos. Cerca, Senhor, a minha família. Cerca a minha família. Senhor, coloca os teus anjos no carro. Guarda meu marido na ida e na vinda do trabalho. Guarde minha vida na ida e na vinda do trabalho. Comece a orar. Comece a colocar o Senhor em todas as áreas da tua vida. É observar, é guardar. Abacuque, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, diz que Abacuque subiu aonde? Numa torre. Esperando o quê? A resposta de Deus. Ele subiu numa torre. Para ficar o quê? Observando. E é isso que nós temos que fazer quando nos colocamos em oração. Observar. Porque às vezes a gente ora e não está nem aí. Eu não estou nem aí, não estou nem ligando para nada. Não olho nem para o lado, o que está acontecendo. Estou nem observando nada. E foi com essa expectativa de observação, é que quando Jó viu o anjo, ele agarrou aquele anjo e disse: eu só te largo quando você der minha bênção. E com essa mesma expectativa, aquele homem cego, ele disse para Jesus: se tu quiseres, tu podes me curar. E é assim que tem que ser a nossa expectativa. É saber que quando nós colocamos nosso joelho no chão e estamos observando, Deus está olhando também por nós. E vai nos trazer essa bênção. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter uma expectativa de observação, de um guarda sobre o muro. Em segundo lugar, uma oração para restauração é uma oração perseverante. No versículo 6 ele diz: de dia e de noite não se calarão. Então não é só ter expectativa que você vencerá. O nosso problema, como eu disse anterior, não é simplesmente começar a oração, mas é permanecer na oração. É sermos contínuos naquilo. Um dia, quando meu filho estava mudando para a Alemanha, porque ele foi trabalhar na Alemanha, e ele achou uma caixa cheia de agenda minha, ele falou assim: mãe, eu achei suas agendas, e nela tinha muitas orações suas, que eu tenho mania de escrever minhas orações. E eu posso lhe dizer, mãe, que 99% das suas orações foram respondidas. É permanecer nas orações. E até hoje, se você for lá em casa, eu tenho um monte de agenda. Eu tenho mania de escrever minhas orações. Meus pedidos a Deus eu escrevo. Porque quando vem resposta, eu vou lá e vejo a data do meu pedido e depois eu escrevo: na data tal eu recebi minha oração. Isso é muito bom. É bom porque você faz o pedido e depois você tem a data para colocar a resposta do pedido. Então, quando você começar a orar, não desista. E quando você escreve, você está sempre com a agenda na mão, aí você vai dizer: ó Senhor, eu estou aqui. Eu quero meu pedido, Senhor. O Senhor me prometeu. Eu continuo aqui, Senhor. Eu continuo aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui novamente, Senhor. Eu não desisti, Senhor. É promessa tua. Então, nunca desista. Não se cala. Não se cala. Em Lucas 18:1 diz:
Orar sempre e nunca esmorecer. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isaías está mostrando que temos que ser igual a esses guardas, que todo dia e toda noite jamais nos calar. Já imaginou? Esse guarda está lá em cima do muro, e aí ele vê soldados inimigos chegar. E aí ele está, ó, quietinho. E tá os inimigos chegando. E ele está quieto. O que será daquele povo que está dentro da cidade? Sofrer as consequências. E nós? Se nos calarmos, também vamos sofrer. Então nós não podemos nos calar nunca. É gritar diante de Deus: Deus, eu estou aqui. No último domingo que eu passei na minha casa, foi até o domingo de ceia, que eu não tive condições de vir à igreja. Eu estava com tanta dor de cabeça, que em cima da minha cama eu ajoelhei e gritei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi a única frase que eu consegui dizer. E ao deitar, eu senti como se tivesse a presença de alguém deitando junto comigo. E eu pensei: Deus, se é da tua parte, eu só pensei, coloca a mão na minha cabeça e tira a dor. E desde aquele dia, até hoje, eu não senti mais dor de cabeça. Eu creio que ali era o filho de Davi tirando a minha dor de cabeça. Então não vamos nos calar, irmão. Nós não podemos nos calar diante desse Deus vivo e maravilhoso que nós temos. Ele é vivo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos nos calar. Vamos nos unir aos nossos pastores e vamos orar, vamos bravejar: Deus, eu quero avivamento para minha igreja. Eu não aceito minha igreja do jeito que está. O pastor fez um clamor aqui, que eu falei assim: Edna, o pastor ouviu nossa oração antes de começar o culto? Que era o mesmo teor da nossa oração. Eu quero avivamento para minha igreja. Eu quero avivamento para minha casa. Eu quero avivamento para minha família. Eu quero. E eu quero vocês junto conosco. Essa é minha oração. E eu dei glória a Deus quando o meu pastor orou, porque eu falei: isso é confirmação. Eu sei que não é de mim, porque o mesmo Espírito que está em mim está no meu pastor. E eu sei que essa chama não está ardendo só dentro de mim. Eu sei que tem mais irmãos ardendo no mesmo clamor. Não vamos nos calar, irmão. Não vamos nos calar. Então você precisa ter uma oração de expectativa, uma oração perseverante. E a terceira, uma oração de restauração, é uma oração ousada, fundamentada nas promessas de Deus. No versículo 6 ele diz: vós que fareis lembrar ao Senhor. O que quer dizer isso? Será que eu preciso lembrar Deus de alguma coisa? Será que Deus se esquece de alguma coisa? É claro que não. Quem precisa ser lembrado sou eu, é você. Porque às vezes nós não lemos a palavra de Deus e não sabemos quais são as promessas de Deus para mim e para você. Então, nós precisamos ser lembrados, nós precisamos ser orientados em que orar e como orar. Precisamos ser lembrados das promessas, do que Deus nos prometeu. É orar a palavra de Deus. A oração é falar para Deus: Deus, eu estou pedindo aqui o que você me prometeu. É orar a palavra de Deus, é orar as promessas de Deus, é orar com convicção que você está orando segundo a vontade de Deus, porque quando nós oramos a palavra de Deus, eu não estou pedindo aquilo que eu quero para o meu bel prazer, eu estou pedindo aquilo que Ele me prometeu.
Porque a palavra do Senhor diz assim: seus filhos são heranças do Senhor. Então, se os meus filhos estão desviados do caminho do Senhor, eu vou dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que os meus filhos são heranças do Senhor. Eu não aceito os meus filhos aonde estão. Eu quero eles de volta. Eles são teus. Traz os meus filhos para os teus caminhos. Vou estar orando a palavra dele. E se eu orar isso todos os dias, Deus vai fazer o quê? É a palavra dele, é a promessa dele. Eu não estou pedindo nada, eu não estou pedindo carro, eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo nada. Estou orando a palavra. E se eu estou orando a palavra, Deus vai fazer o quê? Que Deus, ele vai fazer a palavra dele se cumprir. É isso que ele diz. Então, ele vai trazer os meus filhos para o caminho do Senhor. Ele vai fazer a palavra dele se cumprir. Porque lá em Jeremias 1,12 ele diz: porque ele vela em cumprir a sua palavra. Ele vela em cumprir a sua palavra. Então, se você estiver orando a palavra do Senhor, ele vai fazer. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Pois é, naquele filme Quarto de Guerra, eu não sei se vocês observaram, aquelas mulheres ao orar, elas sempre pegavam o versículo junto com seus pedidos e pregavam ali na parede. Era orando a palavra. Apesar de ser um filme, eu não sei se era fictício ou alguma coisa verdadeira, mas que a gente pode pegar como experiência, é você pegar a palavra de Deus e colocar junto com o seu pedido de oração. É orar a palavra. E é isso que nós precisamos aprender hoje. Porque às vezes a gente ora, mas não ora a palavra. Pedimos coisas que não tem nada a ver. Então, o que nós precisamos para ter uma oração? É expectativa, sermos perseverantes e orar as promessas de Deus. E em quarto lugar, uma oração por restauração é uma oração ininterrupta e infatigável. No versículo 6 também diz: não descanseis. Sabemos aqui que nada deixa mais uma pessoa cansada do que orar. Eu confesso a vocês que eu já passei muito por isso. Gente, como era enfadonho orar, como é cansativo orar. Ai, Jesus, como era cansativo, gente do céu. Para ler a Bíblia e orar, é um tal de... Ai, dava um sono, um tal de abrir boca, é muito cansativo. Muito cansativo. Agora, pega e fala assim: ó, vai ali no mercado para mim, ou vai ali na rua para mim, você pode demorar 1 hora. Ó, chega, vai e volta sorrindo. Mas manda ajoelhar e orar 10 minutos. Com 3 minutos, o sujeito já esgotou todos os assuntos. Está super cansado. Está com sono. A mente já começa a pensar: eu tenho que depois ir lá, né? Tem o futebol para ver, ou tem aquele filme depois para ver, tem que ver o que está rolando novo lá no Instagram, porque não sei o quê. Começa a pensar em 1000 coisas, mas a oração já se foi, porque já foi tudo. Esgotou todos os assuntos da oração. Não tem mais oração, acabou. É super cansativo a oração. Mas a Bíblia diz: não descanseis. Oração é batalha, oração é guerra. Ela produz fadiga, ela produz esgotamento. O texto diz: não descanseis. Não permita que o seu corpo seja impedimento para prosseguir. Não afrouxe suas mãos, não abaixe suas armas. É preciso ter disposição para não se acomodar. Vamos observar o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Jesus suava frio, mas estava frio? Se a gente ler a passagem depois, a gente vai observar que não estava frio. Porque quando Pedro saiu dali, tinha um fogo lá, parecia ser um latão, nos filmes parece um latão, e Pedro foi se aquecer junto com os soldados. Então eu acho que não estava frio. Mas Jesus suava frio. Jesus chorou.
convulsivamente. Está lá em Hebreus 5:7, depois se você quiser ler. Jesus chorou convulsivamente. E depois, ele suava sangue. Está em Lucas 22:44. Já imaginou você ter uma oração desse grau? De suar sangue? Na terra ninguém vai fazer isso. Às vezes nossa oração ela é tão superficial, mas tão superficial, que nem os lábios a gente tem coragem e força para abrir. Só fica bem no pensamento, bem... Amém. Não é isso que Deus quer. Deus quer você de todo o coração. Ele quer você de corpo e alma. Assim como Ele deu corpo e alma por você naquela cruz. Às vezes eu fico pensando, a gente diz que quer tanto ir para o céu, mas eu vou fazer o que lá no céu? É adorar a Deus, não é? Ficar na presença do Senhor? E por que eu não posso trazer o céu para dentro da minha casa? Por que eu não posso trazer o céu para cá desde já? Eu posso trazer o céu para cá desde já. Se eu começar a adorar a Deus dentro da minha casa, colocar louvores, começar a orar e buscar a Deus sempre dentro da minha casa, o céu vai estar aqui. Então eu já vou começar a ter o céu já dentro da minha casa. Eu não preciso só chegar lá para adorar a Deus. Eu já posso ter o céu desde aqui. Eu não preciso adorar a Deus só aos domingos, quando eu chegar aqui, ou só na quinta-feira à noite, quando o pastor faz uma live, ou aos sábados, quando a Alessandra e Tiago traz os jovens aqui na igreja. Eu posso adorar a Deus em todo lugar que eu tiver. Em vez de eu estar no Instagram, vendo um monte de coisa que não tem nada a ver, eu posso estar ouvindo uma mensagem. Gente, esses últimos 15 dias eu tenho escutado tantas mensagens. Eu reouvi mensagens do nosso pastor, mensagem de Tiago que eu amo, desde lá do Cabotão. Eu tenho mensagem que você nem tem. Coisas assim que eu falei assim, Jesus, que coisa maravilhosa estar na tua presença. Eu falei para o meu marido, eu estou trancada no meu quarto, estou lá no Senhor. E tadinho, deixei até meu marido alguns dias sem comida, ele se virou lá na cozinha. Mas eu queria estar na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu não sei o que falar, Pai, eu não sei. E eu estava super nervosa antes de chegar aqui. Mas é isso, irmãos, vamos trazer o céu para cá. Não vamos esperar nós chegarmos lá, não. Vamos nós descer o céu para essa terra. Vamos contagiar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Quando nos verem no supermercado, dizem assim, que brilho é esse? Que brilho é esse que tem nesse homem? Que brilho é esse que tem nessa mulher? Como viram lá em Moisés. Que brilho diferente, o que tem nessa mulher? O que tem nesse homem? O que eles têm de diferente? E vão chegar, ei, o que está acontecendo com você? E aí você vai falar desse Jesus maravilhoso. Não descanseis. Ana, a oração de Ana. Quando Ana estava lá orando, ela se derramava tanto naquela oração, que o profeta achou que ela estava embriagada. Quando foi que eu ou você nos derramamos diante do Senhor dessa forma? De alguém achar que estávamos embriagados? Vamos aprender a nos derramar dessa forma, diante do Senhor. Jesus conta a parábola de um amigo inoportuno, em Lucas 11, de 5 a 8, que o amigo chega na casa e era costume dos judeus ter o alimento para servir, ao visitante. E esse amigo não tinha, e ele vai lá na casa do vizinho levar, bater lá na porta. Me dá 3 pães aí, porque chegou um amigo lá e eu não tenho. Não, eu já estou dormindo aqui, não posso levantar não, já estou com os meus filhos na cama. E ele insiste,
Não, mas eu preciso dos 3 pães. Ele diz, eu já estou deitado, eu não vou abrir. E o amigo insiste em bater na porta. Até que o amigo pega os 3 pães, por causa do amigo importunando, e entrega os 3 pães ao amigo. É claro que Jesus está contando essa história em forma de um contraste. Deus não se incomoda de sermos inoportunos com Ele, de importunarmos Ele. Deus não se incomoda de você ficar batendo na porta dEle. Deus não se incomoda de você assistir de madrugada. Deus não se incomoda se você está indo ao meio-dia, 6 horas, 3 horas, 4 horas. Deus não se incomoda a hora que for, que você for bater na porta dEle. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de nós. Ele quer que você levante qualquer hora e diga, Deus, eu estou aqui. Deus, eu continuo aqui. Deus, eu preciso do teu socorro. Eu ainda não recebi aquilo que eu precisava. É isso que Ele quer de nós. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Em Isaías, eu não sei se eu anotei o versículo certo, porque deu uma meia razourada aqui. 59b diz, nem seus ouvidos estão surdos para que não nos possa ouvir. Os ouvidos de Deus não estão surdos. Ele nos ouve. Deus está pronto a nos ouvir. Deus está pronto para nos ouvir. Então, para que nossa oração seja uma oração de restauração, ela precisa ser uma oração de expectativa, perseverante, orarmos as promessas de Deus, ininterrupta, infatigável. E em 5º lugar, pastor, a oração de restauração é uma oração inoportuna e ousada. Nem deis a ele, a Deus, descanso. Lutero dizia que a oração é esmurrar o céu. Jesus ensinou que orar é pedir, buscar e bater. Orar é dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Novamente dizer, Deus, eu estou aqui, olha, Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou aqui de novo, Senhor, eu estou aqui. Não deis a ele descanso. Não deis a ele descanso. Não deis a ele descanso. É claro que isso é uma linguagem para nós, mas não deis a ele descanso. Ore sem cessar, ore, bate na porta do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Não deis a ele descanso. Deus não tem problema com sua agenda. Não sei se vocês já viram aquele filme Todo-Poderoso. Quando aquele homem ele recebeu o poder, né, para ser Deus, e ele começou a receber um monte de mensagem, teve uma hora que ele ficou enlouquecido, ele apertou uma tecla, deu enter para dar tudo para todo mundo que queria, né, e houve aquela confusão. Mas Deus não tem esse problema. Deus não tem esse problema de receber vários pedidos junto. Deus não tem problema de agenda. Ele recebe tudo. Ele ouve cada um de nós. Ele sabe separar todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Quando Moisés foi dizer, perdoa esse povo ou risca o meu nome, foi exatamente isso. Foi porque ele sabia o Deus que ele servia. Essa passagem está em Êxodo 32. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ou perdoa esse povo, ou risca o meu nome desse livro. Porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. E esse é o Deus que nós servimos. Abraão, quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele intercedeu várias vezes. Senhor, e foi dando, né, falando quantidade é 50, é 10, e foi diminuindo. Até que Deus falou, se tiver, eu perdoaria. Não deis a ele descanso. Não deis a Deus descanso. Eu vou correr aqui porque minha hora já passou. Em 6º lugar, uma oração por restauração. É uma oração que não desiste e não abre mão de resposta.
Não deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém. Ele diz para você orar um dia, um mês, uma semana, 10 anos ou um ano? Não. É até que. Até que. Até que. Você não tem permissão para desistir. Você não tem licença para parar. Você não abre mão da resposta. É com essa determinação, é com essa garra, é com esse entendimento espiritual é que nós vamos orar. O avivamento na África do Sul levou 12 anos, como eu disse aqui no início. 12 anos. Então você não tem que parar de orar até que a resposta da tua oração chegue. Não sei se você verá todas as respostas da sua oração chegar enquanto você vida tiver. Mas eu sei que, se você estiver orando com respaldo na Bíblia, eu sei que todas elas vão ser respondidas. E em 7º lugar, uma oração por restauração é uma oração específica por uma intervenção sobrenatural de Deus e por uma restauração gloriosa de Deus, até que restabeleça Jerusalém. Uma oração específica por intervenção sobrenatural de Deus. Jerusalém estava desolada e Deus prometeu transformar aquela cidade desolada em uma coroa gloriosa, um diadema real. Aquela cidade que estava provocando a ira de Deus ia ser a delícia de Deus, no versículo 4 diz. Ia ser o seu prazer. Veja que ele não estava pedindo bens materiais. Ele estava pedindo que restabeleça Jerusalém e que ponha uma coroa de glória em suas mãos. Ele estava pedindo um reavivamento espiritual. Ele estava pedindo que restaurasse a sua Jerusalém. E é o que nós estamos pedindo esta noite. Uma restauração para a nossa igreja. Estamos pedindo esta noite uma restauração para a nossa casa. Uma restauração para a nossa família. Estamos pedindo uma restauração para os nossos filhos, para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe essa noite, irmãos. Que Deus venha avivar não só nossa igreja, mas nossa casa, nossos vizinhos, todos os nossos parentes. Porque o que nós estamos pedindo é que o Espírito Santo de Deus, como veio ali em Pentecostes e desceu sobre aqueles homens e mulheres, venha também sobre a nossa igreja, em nome de Jesus.